eu me chamo Ana Lúcia Moraes de Souza. Atualmente eu dedico como ministra assistente na Igreja Brasília e eu vim contar um pouco da minha história. Eu cheguei na igreja cometida por uma doença, com 7 meses de vida, que me tirou todos os movimentos e não se sabia, a ciência não sabia o grau de extensão da lesão cerebral que poderia ter acontecido. Meus pais na época tentaram de tudo, materialmente e espiritualmente, e com 2 anos eu conheci, mais ou menos com 2 anos eu conheci o Jorei. Eu recebi meu primeiro Jorei, não existia igreja em Brasília, e minha mãe me levou por intermédio de uma amiga e depois nós viemos saber que era a casa da ministra Pérola. Não houve constância, mas o Jorei esteve presente na nossa vida. Todos os momentos difíceis a minha mãe procurava o Jorei, apesar de a gente ter uma outra formação. Bom, com 21 anos então eu ingressei na igreja junto com a minha mãe, recebemos o Ricari lá na igreja Grajaú, no Rio de Janeiro, e aí a nossa vida mudou. Consegui recuperar os braços e eu me considero um milagre do Jorei. Eu não tive nenhum transtorno, nenhuma sequela mental e eu fiquei com uma sequela nos membros inferiores. Então eu me formei no Rio de Janeiro fazendo faculdade de ônibus, nós não tínhamos carro naquela época e concluí, logo depois a gente veio para Brasília. Então quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei para estudar, para passar, para começar a trabalhar, para passar em algum concurso público. E por mais que eu me esforçasse, as coisas não aconteciam. E foi quando eu decidi dedicar. E assim eu fiz. Comecei a assumir uma dedicação de assistência religiosa no SARA. Inicialmente eu ministrava Jorei só num rapaz. No final eu já estava ministrando Jorei na ala inteira. Coincidentemente ou não, logo depois disso eu fui chamada no primeiro concurso que eu prestei. Fui trabalhar no órgão do Ministério da Educação e trabalhei lá 1 ano e 1 mês. Só que meu Sama reservava algo muito melhor, né? Não era a minha área de formação, eu continuei estudando, baseada no que meu Sama orienta, né? Sejam sempre homens do presente. Continuei estudando e 1 ano depois eu entrei num concurso público para o STJ, que é o órgão onde eu trabalho até hoje. E assim, o interessante disso tudo é porque toda a minha realização profissional e toda a valorização profissional, ela está sempre atrelada à minha vida missionária. Cada vez que eu dizia sim para meu Sama, algo divino e novo acontecia na minha vida. Então, nesse meio tempo, eu sofri um acidente de carro e eu capotei um carro e eu tive vida salva. Eu saí sozinha do carro. Nada aconteceu. E eu fui orientada a fazer um desafio de gratidão. Não foi simples. O materialismo me impedia de entender o que estava acontecendo, mas até que eu tomei a decisão. E foi a partir daí que a minha vida transformou. Eu tive chance, eu tive uma promoção profissional. Eu fui convidada para assumir a chefia de gabinete de um ministro com quem eu trabalhava na época. Inicialmente eu ia ficar 1 mês. Ele ia trazer uma pessoa de fora e pediu que eu ficasse. E eu concordei. Eu fiquei 16 anos nessa função, né? Eu tenho 25 anos de tribunal, 16 anos eu desempenhei essa função. Mudava os ministros e eu tinha chance de continuar exercendo essa função. Tudo atrelado às práticas messiânicas. Então, assim, cada desafio, cada missão nova que eu assumia dentro da igreja, eu vi uma resposta na minha vida particular, na minha vida profissional. Não foi diferente também com relação à minha saúde, né? Conhecendo o meu Sama, eu tive a oportunidade de conhecer a verdade que ele fala sobre a questão da saúde. E eu fui uma criança muito doente. E por conta disso, eu acabei me tornando uma adolescente hipocondríaca. Então, era algo muito assustador na minha vida. E hoje eu falo assim, com muita alegria, com muita gratidão, o fato de eu não tomar nenhum tipo de medicação. Há mais de 28 anos eu não faço uso de nenhuma medicação, aplicando os ensinamentos de meu Sama, recebendo e ministrando Jorei diariamente. Todo desafio eu penso, como meu Sama aplicaria isso? O que meu Sama faria? Né? Qual é o ensinamento que eu posso aplicar nessa situação? Então tem um ensinamento que me acompanha a minha vida inteira, que é um ensinamento muito curto,
mas que é de uma profundidade e de uma extensão sem igual, que eu aplico diariamente na minha vida profissional, diariamente na minha vida pessoal e hoje na minha vida missionária, que é o homem depende do seu pensamento, o homem depende do seu sonho. E aí eu decidi que eu ia escrevê-lo 100 vezes para que eu conseguisse aplicar. E assim eu tenho feito. E a resposta é sempre essa: gratidão gera gratidão, alegres que virão coisas alegres e as coisas vão acontecendo. Minha vida missionária também, eu tive chance de dedicar em vários setores da igreja. Hoje estou dedicando como ministra assistente, um grande presente de Meixo Sama, presente esse que me deu a oportunidade inclusive de oficiar, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Dá um frio na barriga, é muito difícil, mas assim, dizer sim para Meixo Sama é maravilhoso. E não para por aí, né? Meixo Sama não fala só numa parte da vida da gente, ele atua em toda a vida da gente. Tem um ensinamento que o Meixo Sama fala assim: olha, o jorei é o único método capaz de nos levar à verdadeira paz interior. E é assim que eu observo. Então, ele me dá de presente as viagens, é algo que eu adoro fazer e a todo momento ele vai me dando uma oportunidade. E como eu digo sim, cada vez tem mais chance. Era isso. Muito obrigada.